E aí, pessoal, tudo bem? Que é o Matheus, do Sindicato da Lacrate. Hoje eu quero trazer com vocês uma discussão, não necessariamente vai ser com a postagem que eu vou trazer hoje, mas eu comecei a raciocinar um pouco essa discussão e senti vontade de trazer essa discussão por conta desse post, que é o post lá do Pacão, da Liga dos Cholas, né? Que é esse post aqui. Essa postagem ele traz acerca aí das vendas de novembro ali, um pouco do meio de novembro até o meio de maio desse ano. Então, ele traz essas vendas do meio de 2025 e faz uma provocação, né? Eu creio que seja mais uma espécie de deboche da parte do Pacão, acho que numa análise séria ele não deixaria de fora certos elementos, também que eu vou citar aqui, quando eu ler o que ele diz na postagem, mas é muito interessante a gente pensar a respeito dessa proposição que o Pacão faz, porque justamente o que fica de fora dessa discussão que o Pacão levanta é o que eu quero trazer para vocês. E ele diz o seguinte: eu tô até cansado. Não, tem que ser com a voz do Pacão. Eu tô até cansado, bicho, cara, pô. Tô até cansado. Pô, você não deixa eu falar, pô, de postar isso. E vamos lá. Vendas até o meio do ano de 2025, no Japão ali, com Jujutsu, My Hero Academia, no top 5, de novo. Obras que são tão criticadas aqui no Brasil pelos bostileiros médios e que pagam de intelectuais e que tiveram um final desastroso, segundo eles. Merecemos fazer o L. E tá aqui o número de vendas, né? O número de vendas alto. Só que o Pacão, ele deixa de fora aqui que o bostileiro, ele não reclama dessas obras pelo mangá. Ele reclama dessas obras pelo anime. Isso o Pacão deixa de fora da provocação dele. E por que ele reclama do anime e o mangá ele continua indo bem? Porque a adaptação de anime, e principalmente tem se tornado mais frequente hoje em dia, ela entrou por um caminho de preguiça. Ela não entrou pelo caminho da lacração, de destruir a obra pela lacração, né? Embora muitos estejam tentando fazer isso, mas ela entrou por um caminho de completa displicência, de fazer as obras sem respeito com o que aquela obra representa, sem respeito com o tamanho daquela obra. Então, muitas das adaptações em anime, muitas delas não tem nada a ver com a obra original. São histórias completamente diferentes. E essa é a discussão que eu quero trazer aqui, partindo desse post do Pacão. Muitas obras são de extremo sucesso no mangá. E quando vai para adaptação a anime, elas não fazem sucesso. A gente teve recentemente o The Beginning After the End. Uma obra que é um manhua, né, de sucesso. Grandiosa. E quando a gente tem uma adaptação para anime, é aquela porcaria. A gente não tá falando de um slice of life qualquer, de uma obrinha qualquer, que teve uma média de venda ali, que para uma obra desconhecida é legal. A gente tá falando de uma obra gigantesca, que ganha uma adaptação, para anime, e não tem zelo, não tem carinho nessa adaptação. Eles reciclam clichês, reciclam animações, fazem animações nada fluidas para obras gigantescas. E quando não fazem isso, criam uma história original dentro do anime. A gente tem aí Tokyo Ghoul, segunda temporada, terceira temporada. Embora no caso de Tokyo Ghoul seja o próprio autor que inventou de fazer isso,
Mas, cara, não tem... ele se descola da obra original. Eu nunca vou entender isso, velho. Eu nunca vou entender isso. A gente tem, por exemplo, o próprio Boruto, que o Pacão defende tanto, embora eu ache que no mangá o Boruto continua sendo ruim, continua tendo uma escrita abaixo, seja em desenvolvimento de mundo, seja em ranking de poder, seja em desenvolvimento de personagem, embora eu ache que ele tenha ainda uma escrita abaixo, é inegável que o anime Boruto, ele não tem nenhuma relação, com o mangá Boruto. Quase 90% do anime é uma história completamente fictícia, original da cabeça da galera que tá fazendo, cara. E é ruim. Poucos arcos valem a pena assistir, mas, pô, você assiste um anime, que é o que acontece geralmente, principalmente no Brasil, que a galera não gosta de ler. Você assiste um anime, vai migrar pro mangá, aquela história que você gostou no anime não vai estar no mangá. Ou você tá lendo o mangá, tem uma história no mangá, você vai migrar pro anime, aquela história do anime não é aquela que você tá lendo do mangá. E geralmente a história original é infinitamente superior à história que eles inventaram para encher linguiça para vender episódio. É muito triste isso, cara. A gente tem obras, por exemplo, como Arifureta, que você pode questionar se a obra é boa, se a obra é ruim, mas é inegável que Arifureta foi um sucesso. Foi um sucesso. E quando a gente tem uma adaptação de Arifureta para animação, a gente tem aquele 3D ridículo na animação. A gente tem aquela trilha sonora desgraçada, mano. O cara tá uma luta muito tensa e tá tocando um jazz suave, ridículo. Quando a gente vai ter a adaptação de Trigon, é aquele cara totalmente engessado, aquela animação totalmente engessada, com estética totalmente plástico bolha, toda cagada. Então, o bostileiro, ele vai reclamar mesmo, porque ele não lê as obras. Ele não vai para o mangá das obras. O bostileiro vai reclamar porque na adaptação em anime eles criam uma história original piorada para empurrar para você assistir. Na adaptação em anime, eles fazem de todo jeito. Terceirizam para estúdio de terceiro, de outro estúdio, só para fazer a animação. E o criador, coitado, sei lá, quem está no desenvolvimento, coitado, não pode falar nada. Porque se ele falar, ele vai ficar queimado, cara. Não vão fazer mais obras dele. A galera pega uns animes completamente porcaria, enfia uma animação de alto nível e o anime fica bom para as pessoas. Anime que não tem história nenhuma. O anime de Slice of Life que nem precisa disso. Um dos animes que tem, vamos dizer assim, as melhores cenas de luta é um anime Slice of Life, que é a menina dragão lá, Dragão Maid lá. Então eles pegam essas obras e transformam essas obras em obras incríveis. E obras que o grande público, tem como sucesso, que esperam anos para que essa obra ganhe, vamos dizer assim, uma adaptação, seja em live action, seja em anime. Eles fazem aquela porcaria que The Beginning After the End fez. Eles fazem aquela porcaria. Então, de certa forma, eu tô do lado do bostileiro médio nessa. Em que sentido? No sentido de que a obra que é entregue pra gente, e principalmente My Hero Academia, Jujutsu, a obra que é entregue pra gente se distancia do material original. Se distancia do material original em tom, se distancia do material original em desenvolvimento. Arcos que no mangá eles são extremamente detalhados, são longos. Cara, o cara encurta em 2 episódios. Um episódio às vezes. Tem arco que tem um puta de um desenvolvimento para um personagem chave lá na frente, que esse arco é completamente limado, e quando aquele personagem lá na frente vai ter o seu grande feito,
o arco dele não estava lá para que você se importe com o grande feito dele lá na frente. Então é muito triste a gente perceber que o material original continua fazendo sucesso, apesar do anime, mas o anime não entrega o material original pra gente. Não entrega o material de sucesso. Eles apostam num material alternativo, numa história alternativa, e não apostam num material de sucesso. E quando é um grande sucesso, eles vão fazer uma adaptação num estúdio medíocre, num staff medíocre, com um diretor meia bomba. Então, é triste ver esses números, e você vê os números de audiência das animações, dos animes. O sucesso e o prestígio que determinadas obras deveriam ter e não tem por conta de uma animação ridícula, medíocre. Então, cara, eu entendo que é uma provocação rápida aí do Pacão, mas se a gente parar para pensar, cara, muitas das obras que a gente reclama, que a gente acha ridícula, que a gente acha fraca, não é culpa nem da obra em si, é culpa da adaptação para anime, que é uma história original. É culpa da adaptação. Então, dói o cara ver números expressivos de grandes obras. One Piece vem de mangá a rodo. Cavaleiro do Zodíaco, até hoje, Cavaleiro do Zodíaco vem de mangá a rodo. Você vai pegar as adaptações de Cavaleiro do Zodíaco, são ridículas, cara. As adaptações de Cavaleiro do Zodíaco, ridículo, cara. Cheio de fila, entupido de fila, de história que a gente não quer ver. A gente quer ver as histórias que tá no mangá, mano. Entende? Então, essa é a minha dor, essa é a proposta que eu quero trazer aqui em discussão, porque essas obras fazem sucesso. Aí você pode debater gosto, né? Jujutsu Kaisen é uma obra boa? É uma história legal? Para mim, eu acho que é uma história meia bomba. É uma história medíocre, mediana, né? No sentido de que não traz nada novo, mas faz ali o seu feijãozinho com arroz, e é isso aí. Quem gosta vai continuar gostando. Blue Lock, pelo amor de Deus, cara. Olha isso, Blue Lock tá em terceiro lugar com um dos mangás mais vendidos. É uma bosta, eu acho uma bosta. É uma bosta. É um mangá de frasezinha de efeito, cara. Praticamente não tem história. É os caras falando frase de efeito em cima de frase de efeito, cara. Mas quando a gente tem a adaptação de Blue Lock, como é que é conhecido Blue Lock? PNG Lock. Por quê? Porque por conta do mangá? Não, por conta da adaptação de anime. Então é muito triste. E eu quero que vocês pensem nisso. Eu quero que fomente dentro de vocês também procurar o material original de certas obras para saber, para tirar a prova dos 30, né? Se aquela obra, se é culpa da obra mesmo, se a obra é ruim mesmo, ou se é uma má adaptação. Isso acontece com filme. Nos filmes, no caso, né, acontece mais por conta da inserção ideológica dentro da obra. No mangá, para anime, é simplesmente displicência, prepotência e, sei lá, alguma loucura, algum surto, mano. Algum surto. Eu deixo vocês com essa discussão aí, com essa pedrada, né? E vejo vocês na próxima. Tá certo? Um beijo na boca de todos vocês. Tchau!